Bom dia a todos. Vamos ver quem se lembra da tarefa que nós demos semana passada. Qual que era a tarefa? Ler o capítulo 21 da Confissão de Fé, não é? Mas antes da tarefa, nós vamos ler o texto básico de hoje, que é Colossenses capítulo 3, do 12 ao 17. Colossenses 3, 12 ao 17. Vamos ler de forma alternada esse texto? Colossenses 3, do 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, nós estamos estudando o sistema presbiteriano. Eu quero que algum adolescente aqui, ou jovem, me diga qual a doutrina principal do sistema presbiteriano. Vamos recapitular. Soberania de Deus. Muito bem. Por que nós somos presbiterianos? Qual que é esse nome? Presbiteriano por quê? Por causa do governo dos presbíteros. Quem é que toma as decisões na igreja? É o pastor? É o pastor sozinho? É a congregação? Quem é? O conselho. Então, na igreja presbiteriana, nós somos uma igreja conciliar. É o conselho que toma as decisões. Na igreja local, acima da igreja local, nós temos o presbitério, que jurisdiciona e administra algumas igrejas de uma região. Acima do presbitério, nós temos o sínodo, que toma conta dos presbitérios. E acima do sínodo, o Supremo Concílio, que é a Assembleia Geral da Igreja, que fala e toma conta de toda a igreja presbiteriana do Brasil. Ok? Vimos aí? Quais são os símbolos de fé da IPB? Vocês sabem? Uma vez eu perguntei isso na igreja, né? E aí era um curso para oficiais e professores. E aí eu perguntei: quem acha que é a sarça, a pomba e a cruz? Aí levantou um senhor a mão. O senhor é oficial da igreja? Ele: sou. O que o senhor é na igreja? Eu sou vice-presidente do conselho. Ele não sabia que tinha confissão de fé, que tinha breve catecismo, que tinha catecismo maior, né? E há muitas pessoas que têm esse tesouro, mas está guardado, escondido, e não conhecem os símbolos de fé da igreja presbiteriana. Nós temos um tesouro nas nossas mãos, um documento teológico muito bem produzido, e por isso nós precisamos tomar conhecimento e usá-lo, né? Porque coisa boa para a gente usar, principalmente na área da teologia. Ok, irmãos, vamos continuar falando sobre culto. Capítulo 21 da nossa Confissão de Fé. Essa semana me enviaram um vídeo
de um... Não é aquele, não. Um outro. De uma igreja presbiteriana, dita presbiteriana, né? Mas que começou o culto não com um cântico, mas com uma música de uma banda famosa, cujo título é Amor Maior. E aí o camarada disse assim: está vendo? Está vendo como as pessoas estão buscando o amor? Eu falei: não, ele tem que fazer uma exegese da música, né? Vamos entender. O que o camarada está pretendendo com a música é procurar um amor maior, um relacionamento melhor. Porque ele, no final da música, ele diz assim, que ele vai machucar para saber se é amor, que ele vai ver para saber se é amor, que vai seguir o coração para saber se... Aí usaram essa música para dizer: não, isso daí são as pessoas buscando um amor. Então vamos começar o culto com essa música? Né? Então, por que nós não fazemos isso? Tem gente que acha que isso está muito bom, está certo, né? E atrai pessoas. E outras pessoas que vão chegar aqui, por exemplo, vão escutar essa música e vão falar assim: ué, mas eu já cantei isso aí no barzinho, né? no outro lugar. Então, como se fosse um meio de aproximação. Por que nós não fazemos isso? Nós temos aqui, na nossa confissão de fé, um capítulo que explica sobre isso, né? O culto não é do jeito que eu quero. O culto é do jeito que Ele prescreveu. E isso nós vamos aprender hoje, continuar vendo aí sobre o culto. Olha só, capítulo 21, a confissão de fé, do culto religioso do domingo. Começa dizendo assim: a luz da natureza mostra que há um Deus, que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. O primeiro ponto aí está falando sobre a criação. A criação proclama a glória de Deus. Só pela criação você já sabe que há um Criador, e esse deve ser honrado, temido, amado, adorado, louvado, pelo que Ele é. Ele é bom, porque Ele nos fez. Então, a luz da natureza já mostra isso. Mas, olha só o que diz: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. Então, o culto não é um movimento humano para Deus, mas, na verdade, é seguir as prescrições do próprio Deus para Ele mesmo. Diz aqui: mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Esse é um ponto fundamental. Porque nós adoramos a Deus e nós cultuamos ao Senhor, e nós fazemos o que fazemos no culto? Porque seguimos as Escrituras. O que nós acabamos de ler aqui em Colossenses capítulo 3? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Então, o que nós fazemos no culto? Nós lemos a palavra de Deus, nós oramos a palavra de Deus, nós cantamos a palavra de Deus, nós temos a ministração dos sacramentos, que é uma representação visível da palavra de Deus, de ordenanças da palavra de Deus. Nós temos a participação da ceia, nós temos esse culto que é para o Senhor. Então, é um culto com elementos bíblicos, extraídos da própria Escritura, cânticos, orações, hinos. Isso é um culto. Fugindo disso, não é o que Deus prescreveu. Então, o culto não é segundo a minha imaginação. Por que eu não ponho uma música assim, né? Dia do amigo. Aí eu começo com aquela música: amigo é coisa para se guardar, né? Música bonita, não tem nada de errado nessa música, né? Tudo bem, mas não é para o culto.
nós temos uma coisa que é o princípio de associação. Quando você escuta uma música dessa, logo você se lembra de outra coisa. Você não vai, o seu pensamento não vai estar voltado para Deus. Com o ritmo é assim também. É possível ter cânticos em ritmo de funk na igreja? Não dá, né? A batida já faz a gente mexer um pouquinho, né? Já começa por aí. E nós vimos na semana passada que o culto é o quê? Suprassensual. É um culto espiritual, é um culto racional. Ele não deve levar ao movimento do corpo, ele deve levar a alma para Deus, né? Todo o nosso ser. Ele deve nos elevar os nossos pensamentos terrenos a Deus, e não fazer com que eu esteja aqui pensando em outras coisas. Então, o culto deve ter essa questão de me elevar a Deus, né? de eu pensar nas coisas do alto. Logo que eu escutar uma batida, eu não vou pensar nas coisas do alto, vou pensar nas coisas aqui da terra, né? Então, é necessário que nós entendamos isso daqui. Então, Deus não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível. Essa é uma das grandes diferenças da igreja romana para a igreja protestante. Quando você entra na igreja protestante, você não vê imagens. Você entra aqui na igreja, olha só, são paredes brancas, é vazio. No máximo uma cruz vazia. Nós não temos nenhuma imagem de Deus aqui. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não posso fazer uma representação aqui de Jesus no slide. Tem igrejas que você chega, não tem nenhuma imagem, mas na hora do slide vai cantar Rude Cruz e põe Jesus crucificado, Jesus sangrando, que é Jesus de Hollywood, né? E não podemos fazer isso. Então, é necessário que nós entendamos esse ponto, né? Não adoramos a Deus sob representação visível, nem de outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Vamos ler alguns textos sobre isso? Olha só, Êxodo 20, do 4 ao 6. Abra aí sua Bíblia. Êxodo 20, do 4 ao 6. Em Êxodo capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos. E esse aqui é o segundo mandamento que é suprimido pela igreja romana. Olha só, Êxodo 20, do 4 ao 6. Quem achou pode ler bem alto para nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, esse é o segundo mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, nós não devemos fazer imagem de Deus. O primeiro mandamento fala do objeto do culto. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não podemos ter nenhum outro Deus além de Deus. Antes, nós temos um prefácio, né? Deus mostra a sua identidade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o prefácio dos 10 mandamentos. Aqui Deus mostra que Ele é o Criador, Ele mostra que Ele é o Redentor, Ele mostra que Ele é o Deus da aliança. Então, são razões suficientes para Ele ordenar tudo. Nós temos um prefácio.
Então, antes de Deus falar os mandamentos, ele diz quem ele é. Eu sou o Senhor, teu Deus. O Senhor aí, quando você lê em maiúsculas, o que significa? É o Deus da aliança. Eu sou o que sou, é Iavé. É o nome do Deus da aliança. Então, ele é o Deus da aliança. Teu Deus, ele é o Deus da criação, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é o Deus da redenção. Então, ele tem credenciais suficientes para ordenar qualquer coisa. E aí nós vemos as 10 palavras ou os 10 mandamentos, né? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nós temos somente a Deus como nosso Deus. E não ter a Deus como nosso Deus já é pecado. Então, alguém poderia perguntar, mas onde é que está na Bíblia que diz que ateísmo é pecado? Já no primeiro mandamento, nós temos uma condenação ao ateísmo, porque você não ter o Deus verdadeiro como seu Deus é quebra do primeiro mandamento. E essa expressão é muito interessante, diante de mim. Por quê? Porque todas as coisas estão diante da face de Deus. Hoje em dia está sendo popularizada essa boa expressão que é corandeu, diante da face de Deus. Todas as coisas estão diante da face de Deus. Então, quando nós pecamos diante da face de Deus. É como se o pai fala para o filho assim, ó, não faz. E aí o filho faz na cara dele. Eu acabei de falar para você não fazer. Então, por isso que violar os mandamentos de Deus é tão grave. Quando você faz escondido, já é pecado. Agora, quando você faz diante do pai, o que está errado, o pai fica com mais raiva ainda. Eu acabei de te falar, eu estou aqui, estou vendo o que você está fazendo. Então, diante da face de Deus, diante de mim, é exatamente isso, diante da face de Deus. Então, essa expressão. E aí vem o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. A nossa adoração nunca foi material. A adoração do povo de Deus sempre foi ao Deus vivo e verdadeiro. Então, a proibição de fazer imagens é antiga. Os povos pagãos é que produziam imagens, é que fabricavam imagens. O povo de Deus sempre foi proibido de fazer coisas desse tipo. O Salmo 115 é uma prova disso. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Salmo 115. Veja como é claro essa questão. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Vocês conhecem esse cântico? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Conhece? É bom conhecer, né? Se não conhece. Então, o que nós já lemos até aqui? Porque as nações perguntavam: onde está o Deus deles? Porque Deus não é fabricado pelas mãos dos homens. As nações pagãs sempre tinham aquele boizinho, aquele gato, aquelas imagens dos deuses deles. E eles perguntavam: cadê o Deus de Israel? E eles respondiam: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Por isso vocês não vão ver. Ele é infinito em seu ser, seu poder, em sua glória, né? Sim, irmã.
Boa pergunta. Nós vamos chegar lá. Boa pergunta. No versículo 4, nós começamos a ver a descrição dos ídolos humanos. Olha só. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não? Tem olhos e não? Tem ouvidos e não? Tem nariz e não? Suas mãos não? Seus pés não? Som nenhum lhe sai? Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ó Deus da aliança aí. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós, sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Qual a comparação entre os ídolos humanos fabricados pelas mãos dos homens e o Deus vivo e verdadeiro? Os ídolos humanos têm boca e não falam, têm olhos e não veem, né? Têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Um ídolo e um bonequinho de ação é a mesma coisa. Quem aqui tem um bonequinho de ação aí? Né? A mesma coisa, você brinca com um boneco lá. Eu falei na semana passada, né, ou na quarta-feira, chega o mês de maio, o pessoal quer casar, devoto de Santo Antônio, aí pega aquela imagem, põe de cabeça para baixo. Por quê? Porque aí agora ele vai me abençoar. O Santo Antônio está ali, né? Né? E uma série de superstições com relação à imagem, né? Eu vi uma vez o pessoal indo na procissão com uma imagem enorme de gesso, toda pintada, aquelas imagens bonitas, antigas, né? E estava tão pesado que a imagem escorregou e ploft. E aí dá vontade de falar, né? Mas não salvou nem a si mesma. Como vai salvar e vai ajudar alguém? Irmãos, ídolos são ídolos. São criados. No céu está o nosso Deus. Ele não pode ser reproduzido. Então, voltando à pergunta da nossa irmã, sobre as imagens de Jesus. Alguns argumentam, né? Até pastores bem conceituados na IPB, não, mas com relação a fins didáticos, nós podemos fazer. Só que isso é perigoso. O mandamento é bem claro, nós não podemos fazer imagens, né? Então, e nós criamos no nosso coração já uma imagem. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, por fazer uma imagem, um desenho de Jesus, eu já estou projetando ali uma imagem. Aquele Jesus do The Chosen, por exemplo, foi num programa de televisão nos Estados Unidos. Quando ele chegou, a apresentadora falou assim: agora estou abençoada, Jesus está aqui. Por quê? Porque aquele personagem fica na mente, fica no coração. Olha Jesus, mas não é ele, né? Então, isso é perigosíssimo. A grande diferença dos católicos para os protestantes é não fazer imagem. Nós não fazemos imagens do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de nenhuma das pessoas da Trindade, né? Porque isso é pecado. Então, essa é a grande diferença. E, de fato, nós temos que pensar melhor nos nossos materiais, né? E isso é uma questão de tempo, porque nós temos que produzir também bons materiais. Então, que Deus nos dê graça para que a gente procure fazer isso, porque é difícil encontrar bons materiais sem a imagem de Jesus, né? Não dizendo, não descrevendo, não fazendo ali uma imagem de Jesus. Ok, irmãos? Vamos prosseguir? Próximo ponto aqui.
ponto 2. Quem pode ler para nós? Confissão de Fé, capítulo 21, ponto de número 2. Isso. Então nós temos um objeto de culto que é somente o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A nenhum outro nós podemos prestar culto, somente a Deus. Então é importante que nós entendamos isso, né? Qualquer mudança aí nessa fórmula, nós invalidamos o culto. O culto não é para homens. Quando a gente faz um culto em ações de graças, é um culto a Deus. Quando nós vamos homenagear uma pessoa, é fora do culto. É claro, honra quem tem honra, nós temos que fazer isso mesmo, né? Homenagear, reconhecer, mas não no momento do culto. Eu participei de alguns cultos que dava gastura, assim, porque Deus ficava de lado, né? Aí culto da federação da SARF, agora a presidente da não sei o que vai falar. Aí vem um e fala, porque aqui eu quero entregar um mimo para a secretária de não sei o que. Aí vem a outra. Eu quero entregar um mimo também para o pregador fulano de tal. Aí vem a outra. Eu quero saudar as irmãs que vieram lá de não sei aonde. Pode fazer isso, mas fora do culto, né? Aí Deus ficou de lado. Aí cada pastor, tinha uns 6 pastores, cada pastor falou uma coisa. Aí chegou na minha vez, eu falei assim, glória a Deus. E sentei. Aí todo mundo riu, né? Ninguém aguentava mais. Um fala, outro fala, outro fala, outro fala. Não, né? Eu falei só, glória a Deus, irmão. Deus abençoe. Acabou. Porque culto é para Deus. Né? O culto não é para homem. Quer fazer homenagem, dar lembrancinha, entregar mimo, faz depois. Avisos, né? Não tem razão de ser na hora do culto. Podemos dar avisos antes, podemos dar avisos depois, mas na hora do culto é somente para Deus. Não podemos quebrar o culto com as nossas inovações, com as nossas invenções, né? Não, vamos cumprimentar todo mundo aqui e tal. Isso não é momento. Cumprimenta lá fora, cumprimenta no dia a dia, né? Mantenha contato com o irmão, mas agora aqui todos vamos adorar a Deus. Esse é o objetivo de estarmos juntos, adorar a Deus. Vamos ler alguns textos aqui que confirmam isso. 1 Timóteo 2,5, nós lemos semana passada, podemos repetir. O que diz aí? Outra pessoa vai ler Efésios 2,18. Uma pessoa vai ler 1 Timóteo 2,5. Outra pessoa Efésios 2,18. E outra pessoa 2 Coríntios 13,13. Então quem achou 1 Timóteo 2 pode ler. Isso, um só mediador, Jesus Cristo. Não temos medianeira. Ninguém pode ocupar o lugar de Jesus. Efésios 2,18. Então, por Cristo nós temos acesso ao Pai. É só por Ele. 2 Coríntios 13,13. O 14, então. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Nós temos aí as 3 pessoas da Trindade. Então, culto é só a Ele. É só por meio dEle, é para Ele. É por isso que nós cultuamos, né, para o Senhor. Aí aqui no ponto 3 vai falar sobre os elementos de culto. Voltando aí na confissão de fé, olha só o que nós lemos. A oração com ações de graça, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens.
E para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio de seu Espírito, segundo a sua vontade, e isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em língua conhecida dos presentes. Então, oração. Como a oração deve ser feita no culto? Ela é exigida, né? E para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho. Por que a dona Nenê não ora em nome de dona Nenê? Vou orar, acabar a oração, Senhor, tal. E quem fala é a dona Nenê. Eu tenho 100 anos, hein? Então tenho prioridade. Por que a dona Nenê não ora em nome de dona Nenê? Ou o presbítero Hamilton, eu oro em meu nome. Por quê? Por que nós oramos em nome de Jesus? Ele é o nosso mediador. E é a mesma coisa que se você fosse a um banco, que você não tem crédito, chegasse lá na boca do caixa e falasse assim, eu quero sacar. Aí a funcionária fala, pois bem, qual a sua agência? Não tem agência não. A sua conta? Não tem conta não. Mas você vai sacar o que se não tem agência nem conta? Né? Não, mas eu quero sacar. Não, mas o senhor vai me desculpar, né? Mas só para sacar, o senhor tem crédito aqui. O senhor não tem, o que o senhor vai fazer? Né? Então, é a mesma coisa, como é que eu vou orar diante de Deus? Que crédito que eu tenho? Que mérito que eu tenho? Mas quando eu oro em nome de Jesus, é como se Ele estivesse pedindo. Ele tem todos os méritos, né? Todo o crédito. Por isso que eu oro em nome de Jesus. Não em meu nome, porque eu não tenho méritos. Ele tem. Né? Ele é o mediador. É como se Ele estivesse pedindo. Por isso que eu oro em nome de Jesus. Por isso que nós terminamos. Né? Então, em nome de Jesus, não é apenas um complemento final da oração. É porque nós não temos mérito nenhum para nos achegar diante de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Não em nosso nome, mas no nome dEle. Ele que possui todas as coisas. É por Ele é o nosso intercessor, é por Ele que nós oramos. Então, assim, nós vamos receber alguma coisa. Ele tem todo, a conta, o banco todo é dEle. Então, podemos orar em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Outro ponto aqui, fala sobre pelo auxílio de seu Espírito, né? Então a oração é ao Pai, mediante o Filho, no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se a oração dependesse de nós, ela não seria aceita, mas a oração é nos méritos de Jesus e é no Espírito Santo, segundo a sua vontade, e isso com inteligência. Jesus também ensina como não orar, né? E orando não useis de vãs repetições. Por que a gente não tem o terço? Por que a gente não fica repetindo orações? Porque isso não produz nada. Por que nós não temos mantras? A própria questão de vários movimentos religiosos, o mantra é usado para que a pessoa entre em êxtase. Né? Ela fica repetindo aquele negócio, fica repetindo, Hare Krishna, Krishna Hare, e fica repetindo aquele negócio. Ela entra em transe. Assim também nós temos agora no meio evangélico, os evangélicos começam a falar, Siri canta lá na praia, chupa bala house, e essas coisas tudo, e vão falando, e de repente entram em transe. Então, olha, estão copiando práticas pagãs no culto cristão. Isso aí não tem nada, como aquela história, né, já que eu falei disso, diz que um pastor presbiteriano foi pregar na Assembleia de Deus, não sei se vocês já ouviram essa. E aí ele teve um problema no trânsito, ele chegou atrasado, colocou o carro na porta da igreja, tirou a mala dele, pegou a Bíblia, deixou a mala em cima do carro, subiu numa escadaria assim para ir para a igreja, e lá do púlpito dava para ver o carro. E aí o pastor começou a pregar. Quando ele viu, tinha algumas crianças brincando na rua assim, e a mala dele só assim, ó. E tinha coisas importantes, computador, coisa importante dentro da mala, né? Aí, no meio da pregação, ele olhou e falou, se essa mala cai. Todo mundo, glória a Deus, aleluia, né? Achou que o pastor
estivesse falando, né, em línguas. E, infelizmente, por aí, isso tem sido falado como se fossem línguas, né? E, na verdade, as línguas na Bíblia são idiomas. O dom de línguas foi você possuir um conhecimento para falar as grandezas de Deus naquele dialeto, naquela língua específica, onde o Evangelho ainda não tinha sido anunciado. Então, a mesma coisa se eu pegasse o Arthur aqui, mandasse lá para o Japão, ele começasse a falar sayonara, arigato, e, mas você nunca estudou japonês e você está falando japonês? Isso é o dom de línguas, né? E falando das grandezas, maravilhas de Deus, esse é o dom de línguas. E não esse tipo de né, anedota, não sei o que eu falo, né? Trava-língua, né? Se tu me cantas, tu me levas, né? Ripa lá para trás. Então, é um tipo de língua que não dá para entender. Por que acontece isso? É claro, copiando movimentos pagãos, né, no culto cristão. Os católicos também já entraram nessa. Movimento carismático, principalmente o pessoal da Canção Nova, né? Já tem um tempo atrás, eu sempre consigo, na hora certa, acessar alguns canais. Eu liguei a televisão, zapiei, de repente parou na Canção Nova e estava uma pessoa falando em língua. Eu falei assim, impressionante, né? Até na Canção Nova, só que a língua deles é diferente. Maria, lá, 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 lá. Eu falei, não, é demais, né? Até na língua tem idolatria, né? Então, não dá. Não dá. É um tipo de coisa que a gente fica assustado. Então, a oração, se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos presentes. Se Deus quiser, aqui nós ainda vamos ter alguns preletores internacionais, né, aqui na nossa igreja, mas vai ter um tradutor, né? Vamos pegar um irmão aqui para traduzir, porque aí sim ele pode orar em inglês, mas aí alguém para traduzir em português não tem problema, tá? Vamos ler alguns textos sobre oração. 1 Timóteo 2:1, alguém abre aí. Outra pessoa, Colossenses 4:2. Outra pessoa, o Salmo 65:2. E outra pessoa vai ler 1 Tessalonicenses 5:17 e 18. Então, bem alto para nós. Quem achou 1 Timóteo 2:1, pode ler. Colossenses 4:2. Salmo 65:2. Primeira Tessalonicenses 5:17 e 18. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso. Então, eu falei mais um, só esses, né? Muito bem, irmãos. Próximo ponto, 1 Coríntios 14:14, que nós acabamos de falar. Quem pode ler para nós? 1 Coríntios 14:14. Então, nós precisamos orar numa língua conhecida de todos. Olha o ponto 4 aí. A oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não deve ser feita em favor dos mortos, nem em favor daqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Então, pelo que devemos orar? Por todas as coisas. Uma vez fazendo um discipulado, veio um senhor falar comigo, pastor, mas esse negócio de orar, eu fico preocupado, às vezes estou incomodando a Deus, né? Porque vou incomodar a Deus com as minhas coisas tão pequenas. Deus tem tanto mais coisas para resolver, eu vou ficar falando com Ele umas coisas que... Aí eu falei com ele, olha,
para o Senhor pode ser uma coisa pequena, mas para Deus não vai abarrotar a agenda dele, porque Ele é todo poderoso. Então, por menor que seja o pedido do Senhor, Ele vai ouvir a oração e não vai ocupá-lo, porque Ele é onisciente. Então, nunca que uma oração vai ficar esperando Ele escutar outra. A Ruda faz uma oração e o Mateus faz outra, ele vai falar, Ruda, você é a segunda na fila de espera. Não tem isso, né? Deus escuta tudo ao mesmo tempo, não se confunde. Diferente se Maria tivesse uns telefones lá no céu, e tocasse 2, ele ia ter que ver, qual que eu posso atender, né? Então, não tem jeito, não tem jeito. Deus é onisciente. Então, pode todo mundo aqui orar silenciosamente ao mesmo tempo pelo seu pedido, e Deus escuta sem se confundir, sem se ocupar, porque Ele é todo poderoso, né? E podemos orar também em lugares diferentes ao mesmo tempo, né? E Deus escuta as nossas orações, Ele é Deus. Então você pode orar por todos os motivos, né? Pode falar com Deus o que está acontecendo sobre o Brasil, sobre a sua vida, sobre os seus anseios, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios. Ore, Deus é poderoso, Ele escuta as nossas orações. Então, pelo que devemos orar? Por coisas lícitas, né? Alguém disse que, e Tiago também confirma isso, que bendito seja Deus que diz não a certas orações, porque Deus é tão bom, mas tão bom que Ele diz não, porque certas orações, se fossem atendidas, né, causariam prejuízos. É por isso que o pai sabe o que ele vai dar para o filho. Não, pai, eu quero um iPhone 15, né? Você quer um iPhone 15? Então vai trabalhar. Você vê quanto é que custa um iPhone 15, né? Então, vou te dar um 10 aí. 10, até um 10 no máximo, né? No máximo. Então, nós temos que pensar, o pai sabe o que é melhor para o filho. Nosso Deus sabe o que é melhor para nós. Então, bendito seja Deus que diz não a determinadas orações, né? Ele preserva-nos de nós mesmos, porque às vezes nossos pedidos são maus. E isso já aconteceu comigo uma vez. Eu estava chegando no ponto do ônibus, lá em Belo Horizonte, a seminarista, e tinha 2 irmãs, parece de alguma dessas igrejas pentecostais, né? E eu estava caminhando para o ponto de ônibus e elas também. Passou o nosso ônibus, parecia que era o mesmo, e não parou. E elas começaram a falar, eu vou orar no monte, hein? Ameaçando o motorista. Não, eu vou orar no monte. Você viu o que ele fez? Vou orar no monte para Deus derrubar esse homem, né? É oração de ataque. Ele vai ter que fazer uma de defesa para que, né, isso não aconteça. Então tem gente que acha que a oração pode ser feita para isso. Não tem. Então, por motivos lícitos, a oração deve ser feita por motivos lícitos, por coisas lícitas, por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro. Orar, você já pode orar pelos seus netos, pelos seus bisnetos, pelos seus tataranetos, né? Senhor, que as próximas gerações sejam fiéis ao Senhor, tem misericórdia, né? Então nós podemos orar por todos que existem agora, todas as pessoas que existem agora, ou que existirão no futuro. Mas não podemos orar em favor dos mortos. Já não há o que possa ser feito pelos mortos. O destino deles já está selado. Deus já executou o propósito na vida deles. Então, não adianta orarmos pelos mortos. E aqui diz, nem em favor daqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Essa é uma questão bem complicada de se dizer, né? Esse daqui pecou para a morte, né? Na dúvida, nós oramos. Na dúvida, nós oramos. Como nós não temos essa certeza será que ele pecou para a morte? Nós oramos, né? Que isso não vai fazer mal nenhum. Então, nesse sentido. Ok, irmãos, alguma dúvida até aí? Sim.
É porque nós temos, às vezes, a mentalidade de que há um cabo de guerra, né? Que é a brincadeira do cabo de guerra. Então, Deus está com o cabo numa ponta e falando assim, vamos ver se vocês vão conseguir. Aí, agora nós vamos pegar na outra ponta. Pega todo mundo aí. Puxa. Ó, nós vamos vencer, hein? Nós estamos quase arrancando aquela bênção da mão dele. Ó. Conseguimos. Mais de 100 pessoas orando. Então, não é nesse sentido do cabo de guerra, né? Quando muitas pessoas oram por um motivo, Deus é mais glorificado. Então, a oração serve para que nós dependamos mais de Deus. Isso serve para criar essa dependência, esse vínculo, que nós tenhamos também amor aos irmãos, também o compartilhamento das nossas necessidades mostra que há outros irmãos passando pelos mesmos problemas, porque talvez a pessoa pense assim, só eu que sofro, né? Só eu que passo por isso. Tem muita gente passando pela mesma coisa que você, que é perseguido na escola, que tem problema de saúde, que tem problema financeiro. Todo mundo, quando compartilha os pedidos de oração, a gente fala assim, ele também, né? Que sofre com enfermidade, que não está muito bem, né? Então, quando um ora pelo outro, nós conhecemos as necessidades de todos, e assim podemos orar, né? E Deus é mais glorificado quando muitas pessoas estão orando. Então, a glória de Deus é anunciada, né, quando Ele responde às orações. Então, a oração não é um cabo de guerra que a gente puxa, conforme a gente quer, a bênção da mão de Deus. É certo que algumas bênçãos Deus quis nos dar apenas por meio da oração. Então, é necessário que oremos. E assim Ele nos concede as suas bênçãos. Sim, Felipe. Primeiro que o poder não está na oração, né? É bom a gente deixar claro. Tinha até um cântico antigo, né? Eu creio no poder, né? Já ouviu, né? Já ouviu? Eu já cantei um pedacinho, muita gente lembrou. O poder, como se fosse a pessoa que orasse, né? Ou não, eu vou lá na casa do Luiz, que ele é o homem de oração. Se ele orar, né? Ou então, se o pastor orar, aquele pensamento do sacerdotalismo, né? Se o pastor orar, porque o pastor está mais, né, em conexão. Ou então, se eu orar no monte, o sinal está melhor, mais claro. Nada disso. Então, qualquer um pode orar a Deus. E o poder não está na oração, o poder está em Deus, que ouve as orações. Então, qual é a diferença da oração dos protestantes? Porque nós oramos direto para Deus, nós não temos outro mediador, né? Nós estamos pedindo, Senhor, abençoa o irmão. Isso aí, o poder não está em mim, o poder está em Deus. Já os romanos acreditam que eu posso pedir para quem está lá no céu, meu tataravô, abençoe não sei quem. Ele não pode me ouvir. Ele não pode me conceder bênçãos. Isso aí é idolatria. Não posso invocar os mortos, né? Não tenho esse poder. Deus escuta, porque Ele está em todos os lugares. Os mortos não escutam, né? Nós lemos até aqui no Salmo 115, os mortos estão na região do silêncio, ou seja, eles não escutam. Sim. Uhum.
Isso mesmo. Outra questão, né? Por que sim? É bom lembrar que o WhatsApp deles deve ser cheio de mensagens, né? Porque tem 50 mensagens, como é que vai responder esse tanto, né? Então é só Deus que pode ouvir e atender às nossas orações, senão vira idolatria. Sim. Sim. Não. Assim, o suicídio, quem cometeu o suicídio já morreu, né? Então, nós oramos pela família, né? Mas, lá na primeira carta de João vai falar sobre isso, os que pecaram para a morte. Qual é o sentido? Naquela época, nós tínhamos alguns dons especiais. Por exemplo, eles tinham como perceber aquele que já tinha pecado para a morte, né? Pessoas que blasfemam de Deus, né? O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma vida inteira negando a Deus. Então, não é só falar uma vez, né? Porque ele falou isso, não vou orar por ele. É uma vida inteira em oposição a Deus. São esses que cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, quem pecou para a morte, o apóstolo João e muitos tinham condições para saber sobre isso, né? Eles tinham esse entendimento. Como nós não temos a certeza, nós não podemos falar, não vou orar por ele que ele pecou pela morte, né? Ele cometeu pecado para a morte. Nós oramos, na dúvida, nós oramos, né? Como não tenho a certeza de dizer fulano pecou para a morte, eu oro, né? E Deus é que faz a sua vontade, não vai ter nenhum problema com relação a isso. Isso, vamos para o ponto 5 então. Deixa eu ver que horas são, 10:10, dá tempo. A leitura das Escrituras com santo temor. Olha os elementos de culto: a leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência. Então, nós já temos duas coisas aqui, né? Primeiro, a leitura das Escrituras com santo temor. Nós temos que, até na maneira de ler a Bíblia, nós já lemos diferente, né? É por isso que culto não é mais uma coisa que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou à academia, aí eu vou ao mercado, eu vou à escola. Agora, quando nós nos reunimos em culto, o que nós estamos fazendo aqui é algo extremamente diferente e importante das outras coisas. Então temos que entender, quando eu leio a Bíblia e eu estou aqui prestando culto, é o nome de Deus que está sendo anunciado. É por isso que eu estar aqui, o nome de Deus está sendo anunciado, eu estou mexendo no celular, assim, eu estou quebrando o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não é qualquer coisa que nós estamos falando aqui, é algo sumamente importante, é a palavra de Deus. Então eu devo deixar todas as minhas distrações para lá. Então quando você vier à igreja, chega, deixa o celular no carro,
né? Traga a sua Bíblia física mesmo, traga um caderninho para você anotar. Crie esse hábito, né? Ah, mas e se alguém morrer? Se alguém morrer, você vai ficar sabendo depois. O que você vai fazer, né? A gente ora antes, né? Se morreu, depois vai ficar sabendo. Ah, mas eu tenho um trabalho. Ah, não, aí é diferente. Você é médico, você está de plantão, ou você é conselheiro tutelar e recebeu uma chamada, ou você é policial e as forças especiais e ligaram para você. É bem diferente. Agora, se você pode deixar por 1h30 o seu celular no carro, é a melhor coisa que você faça. Concentre-se em ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos aqui uma responsabilidade daqueles que falam, né, a sã pregação da palavra. Não é pregar de qualquer maneira. O pregador não é um palhaço, não pode ser um palhaço, né? Começar a falar, todo mundo ri, é muito engraçado, é muito legal, mas a palavra mesmo fica de lado. E a consciente atenção a ela. Então, cabe a você, né, ter toda a atenção. Por isso que eu falo, irmãos, recomendo que vocês durmam um pouquinho no domingo, né, para que cheguem à noite com vigor, com entusiasmo. Tome um café antes de sair de casa, né, para ouvir a mensagem, estar atentos quando a mensagem for pregada, porque ali é como se nós estivéssemos ouvindo o próprio Deus na sua palavra. Se a Bíblia de fato é realmente pregada, Deus está falando. E se eu não tenho essa atenção, eu estou tomando o nome de Deus em vão, né? Eu não posso tomar o nome do Senhor em vão, né? As minhas distrações eu deixo de lado, porque é algo muito importante eu estou fazendo aqui, não é qualquer coisa, né? É adorar a Deus. E eu adoro a Deus também ouvindo. Então, um dia o rei vai perguntar para os arautos, né? Você foi lá, você falou o que eu mandei você falar? Eu falei. Falou exatamente o que eu mandei você falar ou você inventou? Não, eu falei que o senhor mandou falar. Muito bem. E aí ele vai perguntar, e eles escutaram? Aí o arauto pode dizer, olha, tinha uns mexendo no celular, outros esquecendo, outros que não sabiam o que ele estava fazendo ali. Então não foi a você que eles não ouviram a mim. Então nós temos a responsabilidade do arauto, né? E tem a responsabilidade dos ouvintes, que vão ser cobrados por cada palavra que ouviram. Então veja como é importante o momento que nós vivemos no culto, né? Tanto aqueles que falam, como aqueles que ouvem, devem ouvir com toda atenção, toda reverência, em obediência, com entendimento. Que diz o cântico dos salmos, com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graça em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. Então, esses são elementos do culto, elementos fundamentais. Não pode faltar no culto ao Senhor. Eu vou deixar para a próxima, né? A gente continuar, ainda tem 2 pontos aqui. Alguma dúvida, Felipe?
Boa pergunta. E das perguntas do Felipe, vou mandar até um e-bookzinho no grupo para vocês lerem. Mas a primeira, né? Nós temos que cantar as Escrituras, né? Nós cantamos os Salmos, alguns não metrificados, né? Mas, de certa forma, alguns salmos nós já cantamos, podemos cantar mais, né? Então, a confissão não está errada, nós precisamos cantar mais salmos. E todo lugar onde nós temos vários cânticos em todas as Escrituras, né? Usamos esses cânticos e esses textos que elucidam a palavra de Deus. E com relação a teatro, né? Nós não podemos substituir a palavra de Deus por nada. Teatro você faz lá fora, você faz, né? Teatro não é elemento de culto, teatro não resolve, não ajuda, né? Então, você fazer um teatro lá fora é uma coisa, fazer teatro substituindo a pregação não tem apoio bíblico, né? Então, são coisas que você não vai ver por aqui. Você não vai ver por aqui danças, você não vai ver por aqui música que te leve para longe de Deus, e não vai ver por aqui teatro, né? Se quer teatro, faz um teatro para lá, né? Dança não ajuda. Como aquele rapazinho que dava PlayStation, né? O Yuji Tamaguchi, não sei como é que ele chama. E aí perguntaram para ele, né? Como é que você evangeliza? Olha, jovens, adolescentes, né? Ele falou assim: eu danço para Jesus, eu evangelizo com a dança. Assim, eu acho difícil mesmo. A pessoa começa a dançar ali, nossa, me converti, como eu sou um pecador, né? Não tem condições, né? Dizer que ele dança e as pessoas convertem, não sei que dança, né? Se puder chorar de tanto rir, né? Não tem como, né? Então, tudo em seu lugar próprio, né? E com certeza dança e teatro não é para a igreja. A igreja é culto. E quando nós temos teatro, nós não temos culto. Acabou o culto. Então, que Deus nos abençoe e nos dirija sempre na maneira que Ele mesmo instituiu para glorificarmos, sem as imaginações, invenções dos homens ou sugestões de Satanás, né? Porque tem muita coisa, é sugestão de Satanás mesmo, né? A gente, infelizmente, adentra determinados ambientes onde é dito que é igreja, mas você não sabe onde você está pisando. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que cultuemos a Deus do jeito que Ele instituiu e não segundo o que eu acho melhor, né? Então, nós temos uma regra, sigamos essa regra. Vamos orar? Pedir ao nosso presbítero Jorge fazer essa oração e encerrar o nosso estudo.